Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao seu consultório. Espero que se encontre bem e de saúde e, se porventura não for o caso, que se encontre a elucidar-se. É dessa parte que nós tratamos aqui, tentar elucidá-lo, porque com conhecimento fazemos boa parte do tratamento. Podemos até eliminar a doença ou, se não, conviver melhor com ela. O meu nome é Gabriela Relvas e vou fazer-lhe companhia até às 16h30. Faça-me companhia, também vamos melhor acompanhados. Concorda comigo, especialmente nos dias de hoje. Hoje no consultório vamos falar de quê? Na primeira parte, de doenças reumáticas. Existem mais de 100 doenças reumáticas e é importante estar atento aos sinais. Porquê? Porque são doenças muito capazes de falar baixinho e capazes de causar situações muito incapacitantes. Atenção, ouvido atento. Para isso teremos aqui via Skype o Dr. Tiago Meirinhos, reumatologista e secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Isto é, na primeira parte. Na segunda parte vamos falar de medos e fobias com o Dr. Alberto Lopes. Os medos que podem ser verdadeiramente incapacitantes. Então estamos todos numa fase de algum medo, não é? De alguma ansiedade. Vai ser com certeza uma conversa muito interessante e é aqui que nós abrimos a nossa linha telefónica para colocar as suas dúvidas em direto na terceira parte. Vai ser precisamente neste tema, medos e fobias e também hipnoterapia. Se tem dúvidas em relação a esta técnica, é a oportunidade de as esclarecer. O número é o 225-083-204, 225-083-204, ou então, se preferir, enviar-nos um e-mail para consultorio@portocanal.pt. É tempo de darmos as boas-vindas via Skype ao Dr. Tiago Meirinhos. Olá, muito boa tarde, doutor, como está? Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Essas entradas, correu bem a entrar em 2021? Sim, correu tudo bem, com bastante saúde, que é o que eu desejo para todos. É o mais importante, não é? Acho que ninguém pede muito mais. Doutor, permita-me fazer esta introdução, porque estamos a falar aqui de um mundo muito complexo. Cada doença reumática tem vários subtipos. Incluem-se as doenças inflamatórias do sistema musculoesquelético, do tecido conjuntivo e dos vasos, doenças degenerativas das articulações periféricas e da coluna vertebral, metabólicas, ósseas e articulares, entre outras. Estamos a falar aqui de coisas que ao nosso ouvido são difíceis de compreender. Mas afinal, doutor, o que é que são doenças reumáticas? Muito bem, pronto. Em primeiro lugar, agora que já fizemos votos de um bom ano, agradecer este convite para estarmos aqui a fazer Obrigada a nós. Fazer a divulgação aqui desta área, que são as doenças reumáticas. É uma área que nós achamos que se calhar tem ficado um pouco esquecida em comparação com outras áreas. No entanto, é responsável pelo sofrimento de um grande número de pessoas por causa destas doenças que já fomos então vendo, que são mais de 100, efetivamente existem muitas, e portanto o que nós queremos é alertar e sensibilizar para a necessidade de se falar sobre este tema, explicar também que é muito importante que exista um Plano Nacional de Saúde, tenha como prioridade esta área também, portanto a saúde musculoesquelética, e falar um pouco sobre estas várias doenças. Obviamente que o objetivo nestes 20 minutos não é falarmos sobre todas, mas explicar um bocadinho o que é que nós somos, o que é que nós fazemos e o que é que tratamos, porque mais de 50% da nossa população terá uma doença reumática. A maioria delas são doenças, que nós já todos ouvimos falar, como a dor nas costas, a artrite reumatoide, mas existem muitas outras que certamente muitos dos que nos ouvem terão ou conhecem alguém que pode ter. Doutor, mas porquê que elas aparecem? Há pessoas mais suscetíveis, sabemos que em mulheres. Porquê? Por exemplo, porquê mais em mulheres? Sabemos a causa?
Sabemos algumas teorias que podem eventualmente explicar esse motivo. As hormonas aqui são muito importantes e, portanto, existem várias doenças, como a artrite reumatoide, como o lúpus, como a doença de Sjögren, que efetivamente são francamente mais prevalentes no género feminino, mas temos outras que no género masculino surgem com maior frequência, como a espondilite, como a gota, que é uma doença provocada por ácido úrico, que muita gente também sofre, e efetivamente existem estas diferenças entre os dois géneros. E depois nós não sabemos muito bem porque é que elas surgem, ou seja, temos algumas doenças que claramente são associadas com o nosso estilo de vida, como as tendinites, por exemplo, que tem muito a ver com o tipo de trabalhos que nós fazemos, com o esforço, com o nosso trabalho, por exemplo, numa fábrica. Temos outras que estarão mais relacionadas com a inatividade física, e este é um dos grandes pontos que nós vemos nos últimos meses com a pandemia e com o confinamento. Verificamos que algumas pessoas que tinham uma vida perfeitamente normal passaram a ter uma dor constante, uma dor nas costas, chamada lombalgia, provocada precisamente por esta falta de atividade física. Portanto, algumas das nossas doenças têm esta clara associação com o trabalho, com esforços. E depois temos outras que surgem... Se falarmos, por exemplo, doutor, em obesidade, tabagismo, não contribui com certeza a favor? Claramente, a obesidade é uma grande pandemia, pior até do que esta que nós estamos, não é? E claramente existem várias doenças que surgem depois associadas. Quando nós falamos em articulações, falamos, por exemplo, em artrose, gonartrose, coxartrose, que são artrose da anca, do joelho, que surgem claramente com maior prevalência quando nós temos excesso de peso. São doenças que se associam também com o passar dos anos, também associadas ao envelhecimento, mas claramente o fator de peso é muito importante. Tabaco piora também o aparecimento e o prognóstico de algumas das nossas doenças e, portanto, claramente é um dos alvos que nós temos de ter também, é o absentismo a nível de tabaco e de álcool, que são, que contribuem de forma má para muitas doenças, não é? Doutor, já dissemos que são mais de 100, mas com certeza há uma lista das mais exuberantes, das mais difíceis. As mais difíceis depende do ponto de vista. Se estamos a falar do médico, estamos a falar do paciente, eu acho que a pessoa que sofre com dor sofre sempre bastante. A dor é uma sensação muito má, que nós quando temos dor durante umas horas achamos que aquilo já é péssimo, e se agora imaginarmos alguém que vive com dor durante meses ou anos, vamos ver o que é que essa pessoa sente, não é? E, efetivamente há umas que são mais prevalentes. Quando falamos de dor nas costas ou de lombalgia, eu diria que é a doença reumática mais prevalente. E atenção que esta dor nas costas pode ter várias causas. Pode ser provocada por um mau jeito, pode ser provocada pelo músculo, por uma hérnia discal, por uma espondilite, por exemplo, mas esta é claramente prevalente. Depois temos outra que é muito prevalente e que infelizmente é daquelas que falam baixinho, conforme disse muito bem, que é a osteoporose. A osteoporose é uma doença muito prevalente, é uma doença que atinge essencialmente pessoas, senhoras pós-menopausa, e que muitas vezes a primeira manifestação é uma fratura de um osso, como a anca, como uma vértebra, e muitas vezes essa primeira fratura faz com que uma pessoa que tinha uma vida até então previamente, portanto, que era uma vida normal, passe a estar acamada, por exemplo, e todos nós conhecemos pessoas em que assim aconteceu. E depois temos outras doenças como a osteoartrose, que é a tal doença que tem a ver com o desgaste articular, portanto a cartilagem articular com os anos e com os esforços, eventualmente com o peso, começa a ser deformada e isto provoca dor e acima de tudo uma incapacidade, e nós temos uma grande percentagem de pessoas que pela sua artrose tornam-se incapazes e essa incapacidade depois faz com que tudo fique pior, a diabetes, a tensão, o colesterol, e depois temos outras doenças que são doenças mais inflamatórias e mais imunomediadas, mas que não são tão prevalentes, como o lúpus, a artrite reumatoide, a artrite, as espondilartrites, lúpus, por exemplo, que já falei antes. Portanto, essas são doenças que efetivamente têm um potencial deformante e erosivo maior, mas que acabam por ser menos prevalentes, embora todas elas façam parte deste grande grupo. Doutor, mas falando elas assim baixinho, durante muitos anos e manifestando-se só depois já com grande intensidade, e aí provavelmente que o doente procura o reumatologista, a que sinais é que o doente deve estar atento? Quais são esses pequeninos sinais?
Portanto, essencialmente devemos ter um estilo de vida saudável, não é? Como já falamos do peso, o álcool, o tabaco, a alimentação variada. Mas eu refiro-me, doutor, em relação às dores, que as pessoas devem estar atentas. Exatamente. Portanto, a dor é uma manifestação de algo, significa que algum estímulo provocou dor naquela zona e muitas vezes isso pode ser provocado por um mau jeito, por exemplo, mas quando as pessoas estão perante uma dor que surge principalmente noturna, com uma rigidez matinal muito importante. E o que é uma rigidez matinal? Aquela sensação quando acordam, por exemplo, que as articulações estão muito presas e precisam às vezes 30 minutos, 40 minutos, uma hora para fazer um gesto como apertar botão. Portanto, uma dor noturna com esta sensação, essencialmente uma tumefação de uma articulação, ou seja, um inchaço de uma articulação que não surgiu depois de nenhum traumatismo, isto são sinais de alarme, ou seja, significa que aquela articulação por algum motivo inflamou, sem qualquer trauma prévio, e isso muitas vezes corresponde a uma inflamação articular que é uma consequência de uma doença reumática, como artrite, por exemplo. E provavelmente o número de dias, não é, em que isto acontece, a pessoa deve estar atenta. Se ultrapassar ali os 15 dias, se calhar já é sinal de alerta. Exatamente, portanto, eu diria que uma dor que dura algumas horas e até cede com anti-inflamatório é uma dor que não nos preocupa tanto. Agora, as nossas doenças habitualmente são crónicas e são progressivas. O que é que isto significa? Não vão passar com o tempo. E os 15 dias, parece-me bem, pronto, mas habitualmente mais do que 3, 4 dias com um inchaço articular, portanto com um edema articular associado a uma dor intensa que não cede muitas vezes com um anti-inflamatório, é o motivo pelo qual nos devem, obviamente, procurar. Mas eu diria que esta conjugação de fatores articulares e depois se juntarmos aqui algumas queixas mais sistémicas, por exemplo, doentes com manifestações cutâneas, como psoríase, como fotossensibilidade, que é uma alergia ao sol, e outras queixas, por exemplo, as chamadas frieiras, que muita gente tem. Existem determinadas doenças que podem provocar uma coisa que se chama fenómeno de Raynaud, em que os dedos mudam de cor quando está muito frio, ficam brancos, azuis, vermelhos, mas as dores também nos fazem pensar que podemos estar perante uma destas doenças. Portanto, há aqui algumas queixas não apenas articulares, como também sistémicas, que são de alarme. Mas outras bastante visíveis. Doutor, conseguimos preservar as nossas articulações, sendo ou não doentes crónicos? Conseguimos preservar e temos algumas doenças nas quais isso é feito apenas à custa de medicação, ou seja, são pessoas, por exemplo, que fazem medicação e vamos preservar as articulações evitando deformações. Noutros casos isso não é possível. Eu diria que na artrose muitas vezes nós temos uma deformidade articular e isso nota-se muito nas mãos, por exemplo, nas senhoras a partir dos 50, 55 anos, eventualmente até mais cedo, em que vamos tendo uma deformidade articular que é muitas vezes difícil de travar, porque tem a ver com o próprio processo de envelhecimento. Mas outros casos há, como a artrite reumatoide, em que nós conseguimos travar e o objetivo de fazermos tratamento é esse mesmo, portanto é diagnóstico precoce para que seja muito mais fácil tratar e que este prognóstico seja muito melhor, evitando incapacidades, deformidades, etc. Doutor, é recomendado descanso, mas também exercício físico. Como é que se faz este balanço? Isso é uma pergunta que vale muito dinheiro, não é? Todos nós trabalhamos bastante, temos a vida ocupada, temos a nossa vida pessoal, profissional e nem sempre é fácil. E depois quando juntamos a isso condições não muito boas, por exemplo, perto de casa, eu diria que não há ainda muitos parques onde seja possível fazer desporto, ou se usar, por exemplo, dias como hoje, certamente será muito difícil porque estava muito frio. Eu diria que este equilíbrio é muito importante e o que nós vimos foi que desde o início da pandemia, principalmente naquela fase inicial em que muita gente ficou confinada, algumas doenças tornaram-se piores e mais incapacitantes, porque a inatividade física, por um lado, aumentou o peso, por outro lado, diminuiu portanto, a atividade física fez com que tivessem mais dor. E nós podemos e devemos fazer exercício físico. Eu diria que o exercício físico deve ser aconselhado de acordo com as nossas limitações. Nós temos doentes, por exemplo, com francas limitações, até com próteses, por exemplo, e que o fazem. Portanto, tem que ser aconselhado, tem que ser treinados, mas é muito bom para qualquer doença que isso seja feito. Doutor, agora uma pergunta que é uma dúvida minha em particular. Correr na rua ou correr na passadeira? É que a passadeira tem aquele, não é, aquele treme-treme, não é natural.
Exatamente, essa é uma dúvida que muita gente coloca, até porque é muito mais cómodo estar em casa quentinho. Eu diria que existem algumas patologias periarticulares da anca e do joelho, nomeadamente algumas tendinites trocantéricas ou até tendinites anserinas, que é no joelho, que habitualmente pioram ou agravam quando nós corremos em passadeira por aquele impacto mais seco. Quando nós corremos em asfalto, desde que ele seja plano e que não haja grandes subidas ou grandes descidas, habitualmente é uma corrida mais harmoniosa. Agora, se tivermos condições para isto, tudo bem. Ou seja, se tivermos uma zona calma, sem carros, por exemplo, e sem bicicletas, porque é muito perigoso também corrermos junto de bicicletas, onde nós conseguimos fazer uma caminhada, uma corrida com estas condições, eu acho que é preferível ao ar livre, também porque apanhamos algum sol e alguma vitamina D, que é muito importante, por exemplo, para a osteoporose, para fixarmos cálcio no osso. E na impossibilidade, se calhar, não é? Nesta altura, não é? Estamos todos assim algo na dúvida, ginásio, não ginásio, está frio lá fora, qual é a sua opinião? A minha opinião é que é preferível as pessoas fazerem algo que gostem e que lhes dê prazer do que não fazerem nada. E, portanto, se as pessoas acabam por ir ao final de um dia de trabalho, apanhar meia hora de trânsito para ir fazer algo, eu acho que isso é mau. Era preferível fazerem-no perto de casa, com algum conforto. Portanto, tudo o que dê prazer e seja fácil e acessível e que não seja caro, porque obviamente que se nós vamos para grandes mensalidades, depois torna-se difícil para grande parte de nós, eu acho que as pessoas devem fazer do que não fazer. Agora, se me pergunta se uma sala, por exemplo, de crossfit, uma sala ampla, com 3 ou 4 pessoas, se eu acho perigoso, eu acho que não, desde que se mantenham aquelas regras de distanciamento. Mas isso é uma situação que obviamente será mais caso a caso. E estamos todos também à procura de respostas, não é? A aprender uns com os outros. Doutor, eu tenho uma dúvida, dúvidas não tenho em relação a isto que lhe vou dizer. Eu queria era a sua mensagem lá para casa em relação a este assunto. A vacina veio trazer esperança em relação à Covid-19, no entanto, apareceram dúvidas e receios em relação a estes doentes reumáticos, especialmente os que tomam medicação imunossupressora. Quer deixar uma mensagem a estas pessoas? Efetivamente, nós temos que usar imunossupressores em grande parte das nossas doenças. E esta é uma palavra com algum peso e com algum medo, e já que a seguir falam sobre medos, eu diria que grande parte dos nossos doentes também tem medo deste tipo de terapêuticas. São terapêuticas altamente eficazes para controle da sua doença de base, que ainda assim deprimem em determinado aspecto o nosso sistema imunitário, as nossas defesas. No entanto, os estudos que foram feitos até agora mostraram que os doentes reumáticos a fazer terapêuticas e com o seu seguimento bem feito, não têm um risco aumentado de terem doença Covid e, no caso de a terem, dela ser mais grave. Ou seja, devem manter toda a sua terapêutica aconselhando-se sempre com o seu reumatologista. Claro que há uma percentagem de pessoas que não têm acesso ainda a esta área e, portanto, esse é um dos nossos objetivos quando falamos de Plano Nacional de Saúde, é também melhorar a acessibilidade para as doenças reumáticas de forma a que as pessoas possam ter o seu seguimento adequado e não haja depois o que vimos nos últimos meses. São pessoas que pararam terapêutica por medo, porque ouviram falar que era pior, que podiam ficar pior, e então a sua doença de base piorou e aí sim o risco de terem doença Covid aumenta. Portanto, é muito importante manterem terapêutica e, na dúvida, falarem com o seu reumatologista. Quero deixar uma sugestão em relação ao Sistema Nacional de Saúde, aqui no que toca à reumatologia. Eu acho que qualquer hospital deveria ter reumatologia. Temos alguns hospitais onde ainda não existe. Eu acho que isso é uma falha e que todos deveriam ter. Deveríamos ter também um Plano Nacional de Saúde que falasse especificamente da saúde musculoesquelética como um dos alvos prioritários, porque claramente temos um problema grave no nosso país com estas doenças. Muitas delas provocam um absentismo marcado, provocam também reformas antecipadas que nos custam a todos muito dinheiro e, portanto, era muito importante que todos os hospitais tivessem, por um lado, esta área, a reumatologia, para que todos os portugueses tivessem acesso a ela, porque, efetivamente, os doentes, nós trabalhamos para a qualidade de vida dos nossos doentes. E eu penso que os doentes que são seguidos por nós reconhecem esse trabalho e esse esforço e essa qualidade de vida.
Deveria ser, aliás, até multidisciplinar, como é a obesidade, concorda comigo? Até porque, no caso de uma doença exuberante, grave, é fácil, por exemplo, este doente tornar-se depressivo. Claramente, e é aquilo que eu disse antes, portanto, uma pessoa que viva com dor e com incapacidade durante muitos meses, não é? E quando nós falamos em pessoas jovens, porque muitas destas doenças manifestam-se desde a fase pediátrica até aos 30, 40 anos, não é? Isto é claramente, provocam uma grande ansiedade, uma depressão, e não apenas para o próprio, como para toda a sua família. Portanto, existem também alguns dados e alguns estudos que mostram que maridos de pessoas com, por exemplo, com lúpus têm uma tendência crescente para depressão e ansiedade, porque vivem esta ânsia constante e, portanto, claramente merecem um acompanhamento constante, merecem ser bem tratados e a mensagem é: existem tratamentos, existem soluções, procurem ajuda. Doutor, assim, em curtas palavras, para todos nós, o que nós devemos fazer para preservar as nossas articulações? Já o disse, mas muito rapidamente, só para ficar no ouvido. Portanto, exercício físico, um peso adequado, procurarem informar-se acerca das vossas doenças, e programas como este são essenciais nesse sentido. Parabéns também nessa parte. E quando têm dúvidas, falem com o vosso médico de família, procurem ajuda, reumatologia ou outra área, mas basicamente informem-se e não acabem por consultar apenas algumas fontes como a internet, que nem sempre são as mais credíveis e, portanto... Pois não, doutor, pois não. Doutor, muito obrigada por esta disponibilidade e por estas palavras que acho que ficaram na cabeça de muitos. Espero, pelo menos, que faça mexer algumas pessoas lá em casa a mudarem a atitude. Obrigada pela sua disponibilidade aqui no consultório do Porto Canal. Nós seguimos para intervalo. Lembro que na segunda parte vamos falar de medos e fobias verdadeiramente incapacitantes, e a vida passa assim tão rápido, não é com certeza para a vivermos com medo, não é? Pois não? Lembro o nosso número de telefone 225-083-204, 225-083-204 é o número para o qual devem ligar a colocar as vossas dúvidas em relação aos vossos medos e às vossas fobias. Agradeço mais uma vez ao Dr. Tiago Marinhos, muito obrigada, tenham uma excelente tarde e nós seguimos para intervalo.